Rogério. Amém. Só os irmãos para o Senhor. Vamos colocar sobre os nossos pés, né? Nas mãos de Deus ele já está, né? E que Deus possa preparar o nosso coração para que nós possamos receber a palavra dele. Amém? Deus de poder e de glória. Aqui, Senhor, é o nosso comporte, o qual vai fazer menção da sua palavra, Deus. Use o Senhor para que Ele possa falar aquilo, Senhor, muitas das vezes que nós não queremos ouvir, mas nós necessitamos, ó Deus. Que Ele seja um vaso, Senhor, na sua direção nesta noite, Senhor, para falar para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos da sua palavra. Entregamos Ele, Senhor, em nome de Jesus, em Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Abra suas Bíblias em Salmos 116, verso 7. Salmos 116, verso 7. Desde já eu agradeço ao pastor pelo convite, aproveitando também, justificando meu atraso ali onde eu trabalho. Após o expediente, toda quinta-feira tem reunião de 2 horas, que vai das 5h15 até 7h15. Quem é professor sabe como é que é. E aí ainda contei com a ajuda do meu pai para ir lá me buscar de carro. Fui em casa tomar um banho. E esse é o motivo de eu chegar atrasado. Salmo 116, verso 7, diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Vou repetir. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta. Eu quero destacar a palavra volta. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Amém? O tema que eu quero trazer aqui hoje é o voltar para o bem e o voltar para o mal. Eu quero falar sobre o verbo voltar, sobre o ato de voltar, seja ele um ato positivo ou negativo. Quero que dê início falando no sentido negativo, o voltar para o mal. E daí Deus me trouxe à memória a história de Israel, que se passa lá em Números, capítulo 11, que diz que o povo se queixava contra Deus, e daí veio um fogo que consumiu uma parte ali daqueles homens. E aí, continuando nesse mesmo capítulo, é dito que o povo murmurou novamente. E agora o motivo da sua murmuração é que eles queriam comer carne. Eles queriam comer carne ali no deserto. E daí o versículo 6 vai dizer que eles murmuravam até acerca do maná. Eles murmuraram do maná, dizendo assim: coisa nenhuma há senão esse maná. Ou seja, eles estavam dizendo: não há outra coisa para comer aqui a não ser o maná. O que é curioso é que em Êxodo 16 é dito que no 15º dia do segundo mês que eles saíram do Egito, aquele povo já estava murmurando, reclamando, querendo pão. E com 45 dias no deserto, aquele povo já estava com saudade do Egito. Vira e mexe, eles pensavam: época boa, que tinha pão para comer, agora a gente não tem nada. E daí eu pergunto para os irmãos: será que em 45
5 dias é tempo suficiente para a gente esquecer o que Deus fez por nós? Deus tinha acabado de lançar as 10 pragas no Egito, tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, tinha feito coisas grandiosas, e o povo agora, com 45 dias no deserto, estava ansiando comer o pão ali do Egito. E então, Deus, para suprir a ausência do pão, Ele manda o maná do céu. Aquele desejo que eles tinham de voltar estava implantado no seu coração, mas eles só não haviam consumado o ato. Mas aquele desejo de retornar estava ali no coração daqueles homens. E no versículo 12 é dito que Moisés, vendo aquele povo murmurar constantemente, ele vai falar assim para Deus: olha, Senhor, por acaso eu sou o pai desse povo? Foi eu que gerei esse povo para ficar ouvindo a murmuração deles constantemente? Por acaso é um castigo que o Senhor está me dando, ter que ficar ouvindo a lamentação desse povo? Cada hora é uma coisa, toda hora é uma coisa. Uma hora é água, uma hora é pão, outra hora é carne. E daí Deus vai dizer então para Moisés, no versículo 19 e 20: olha, avisa o povo, eu vou mandar carne para eles, eles vão comer carne por 1 mês, com fartura, mas eles vão comer tanta carne que eles vão sentir náuseas, que vão sair carne pelas suas narinas. É o que está dizendo lá no versículo 19 e 20. Eles vão passar mal de tanto comer carne ao longo de 1 mês. E aí eu digo para os irmãos, aquele povo, eles queriam voltar para o Egito por algo tão banal. Estavam trocando a bênção, a liberdade que eles estavam ganhando de Deus, por uma fatia de pão, por uma fatia de carne. E assim é o homem, troca a sua promessa por coisas passageiras, pelas coisas mundanas, troca o que Deus tem para você por um prato de lentilha. Mas o que o povo de Israel não sabia, e que a gente precisa entender, é que existe a fase da escassez na nossa vida. Existe a fase da falta, da ausência de carne. Aleluia, glória a Deus. E nem por isso, pelo fato de não haver carne na nossa mesa, é motivo para a gente desistir, abandonar. Eu digo isso porque quando eu estava ali na faculdade em Alfenas, teve uma época que eu estava vivendo com apenas R$400 por mês. E daí eu estava alugando um porão de uma casa, porque era mais barato. E chegou um certo dia, um conhecido meu, um amigo, ele ia mudar de cidade e ele começou a vender as coisas baratas que ele tinha, os móveis. Daí eu comprei algumas coisas dele. Comprei o fogão, comprei a máquina de lavar roupa, porque até então eu lavava na mão, para quem já lavou, é terrível, é sofrível. Você perde quase um dia inteiro lavando roupa na mão. Comprei a cama, só que a geladeira dele eu não consegui comprar. Era o item mais caro que ele tinha ali, então ele acabou vendendo para outra pessoa. Até o botijão de gás dele eu comprei. Não só o gás, mas o casco mesmo do botijão, porque eu não tinha nenhum. E aí a pessoa, quando não tem nenhum, ela tem que comprar o casco também. E daí eu comecei então a comprar coisas que não estragavam fácil, como por exemplo o leite de caixinha que não azeda fora da geladeira. Comecei a cozinhar feijão e chegou um momento que o feijão ele azedava fora da geladeira. Daí eu pensei assim, eu vou cozinhar a cada 2 dias, um dia sim, um dia não.
Primeiro, porque o dia a dia é corrido. E segundo, que eu acho que não compensa cozinhar todo dia um pouquinho de feijão. Eu acho que vai muito gás fora, não sei. Só que chegou um momento que até 2 dias, um dia sim, um dia não, cozinhando, o feijão estava estragando. Então eu tomei a decisão de só comer arroz e banana. Várias vezes eu comi só arroz e banana. Às vezes eu acrescentava ali um tomate, uma batata, uma couve, mas geralmente eu ficava no arroz e banana. E eu fazia isso para ter um controle até mesmo do meu dinheiro, porque quando eu ia comprar uma penca de banana, se ali havia 12 unidades, eu já sabia que ali ia servir para 6 dias. Uma banana para cada refeição. Eu não colocava nem 2 bananas no prato, era um por vez. A batata era a mesma coisa. Eu comprava as grandes para poder descascar uma por refeição. E daí eu comecei a aproveitar até a casca da banana também, na casca da batata. Eu também colocava para fritar, para dar um pouco mais de volume. Então o que eu quero dizer com esse testemunho é que nas nossas vidas existe a fase da escassez, existe a fase que você tem que aceitar que não vai dar para comer carne. E o povo de Israel não pensava dessa maneira. Então no versículo 31 é dito que Deus mandou um vento muito forte e trouxe muitas codornizes a uma distância de um dia, assim para eles poderem pegar. Um dia de caminhada para eles poderem pegar. E a Bíblia diz que na hora que muitos deles estavam comendo a carne, no versículo 33, a ira de Deus veio e fez com que muitos deles morressem com a carne entre os dentes. Então, enquanto muitos estavam degustando aquela carne, alguns ali acabaram morrendo, porque Deus se irou com o fato deles estarem murmurando constantemente. A mesma coisa, algo parecido aconteceu 3 capítulos depois, em Números 14. Moisés envia 12 espias para espiar a terra prometida. E eles vão e ficam lá por 40 dias. Guardem bem essa informação: 40 dias. E daí, quando eles retornam trazendo frutas, mas também retornam trazendo desesperança. Apenas 2 espias disseram: olha, dá para a gente vencer os nossos inimigos, dá para a gente conquistar essa terra, vamos lá, nosso Deus é maior. Era Josué e Caleb. Mas os outros 10, eles falaram assim: não dá para vencer não, a gente perto deles é fraco demais, tem até gigante lá, não dá para vencer, mas não vai vencer. E a multidão foi a maioria. Eles viram que a maioria falou que não dava, para eles também então não dava. Começaram já a murmurar. A Bíblia vai dizer no versículo 4 que eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam retroceder para o Egito. Eles até cogitaram voltar para o Egito. Então, aquele desejo que eles tinham várias vezes de voltar, agora eles queriam colocar em prática. E mais, eles até cogitaram constituir um líder para voltar com eles, ignorando ali a presença de Moisés. Então, Deus falando com Moisés, ele vai dizer assim: Moisés, eu estou pretendendo fazer de ti um novo povo e destruir esse pessoal aí. Eu vou fazer de ti uma nação. Mas Moisés, como ele não era orgulhoso, exaltado, ele vai dizer: não, Senhor, não faça tal coisa, porque o povo do Egito, eles sabem da tua fama, eles sabem que você é um Deus real, um Deus verdadeiro. Se o Senhor fazer isso, eles vão alegar que o Senhor não teve condições de entrar com eles na terra prometida. O Senhor não teve condições de cumprir aquilo que havia dito. Então, Deus vai falar
para Moisés: olha, avisa ao povo que, como eles ficaram 40 dias olhando a terra prometida, eles vão ficar 40 anos agora no deserto. Um dia espiando a terra prometida equivale a um ano agora no deserto. E mais, a partir de agora, quem tiver mais de 20 anos vai morrer no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que falaram que era possível a gente entrar lá na terra prometida. Todo mundo abaixo de 20 anos, a segunda geração, vai poder entrar na terra prometida. Então a Bíblia vai dizer no versículo 25 que Deus manda eles mudarem de direção. Deus manda eles voltarem. Agora eles vão ter que voltar para o deserto. Eles vão voltar, mas não para onde eles queriam, que era o Egito, mas agora iriam voltar para o deserto. Eles retrocederam na conquista da terra prometida. Aleluia, glória a Deus. E esse assunto, voltar para o mal, me fez lembrar de uma passagem bíblica lá de Provérbios 26, 11, que fala: como o cão volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete suas tolices. O tolo, ele não aprende com seus erros. Ele erra várias e várias vezes. Ele erra na mesma situação e não aprende. Tem um ditado que diz assim: o burro, ele não aprende. O inteligente aprende com os seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. O importante, mesmo que a gente pertença ao grupo dos inteligentes, melhor seria se a gente pertencesse ao grupo dos sábios, onde nós aprendemos com o erro dos outros. Eu não preciso usar drogas para eu saber que isso vai me jogar para baixo, que isso vai me afundar. Eu observo o exemplo dos outros, os que estão à minha volta. E a Bíblia aqui também é um exemplo. Você vê vários homens de Deus errando em determinadas coisas, e isso deve servir de exemplo para nós, para a gente não cometer o mesmo erro. E isso é ser sábio. Eu quero ler uma outra passagem também, essa eu faço questão de ler, que está em 2 Pedro, quem quiser ler, abrir, 2 Pedro 2, no versículo 20 em diante, porque ele vai linkar esse versículo anterior que eu citei, de Provérbios 26, 11, com o próximo que eu direi a seguir. 2 Pedro 2, versículo 20, diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem um caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aqui está dizendo o seguinte: uma pessoa que é do mundo, se converte, vive o evangelho, mas chega um momento que ela se desvia. A Bíblia está dizendo que o estado dela agora é pior do que o primeiro, de antes de converter ao Senhor. E aqui até diz: era melhor ele não ter conhecimento do caminho da justiça, da verdade. É como um cão que volta ao seu vômito, ou até mesmo uma porca que, estando lavada, vai em busca da lama ou do lamaçal. Então, o estado da pessoa que desvia é pior do que o estado de quem nunca conheceu o Senhor, de quem nunca conheceu a Cristo. E isso me leva a uma outra passagem bíblica, lá em Mateus 12, versículo 43 em diante, que fala sobre a volta dos 7 espíritos. Essa passagem diz o seguinte: uma pessoa que é liberta de um espírito ruim, de um espírito mau, esse espírito, ele começa a caminhar
procurando uma nova casa. E casa aqui se trata de uma pessoa, de possuir uma outra pessoa. E quando ele não acha, ele retorna para ver como estava a sua antiga casa. E a Bíblia diz que se a casa dessa pessoa está vazia, ou seja, se Jesus não fez morada na vida dessa pessoa, então aquele espírito vai e leva mais 7 espíritos ruins para habitar aquele corpo, aquele templo, na vida daquela pessoa. Eu separei aqui na verdade eu separei 2 exemplos, mas eu vou citar um, devido ao nosso tempo. Quem é das antigas vai se lembrar de uma moça chamada Lana Holder. Ela veio do homossexualismo e chegou um momento que ela se converteu a Cristo. Ela começou a pregar nos Gideões, que antigamente era o auge de quem gostava de pregar. Ela casou com um homem, ela se engravidou. Eu lembro até que teve uns Gideões que ela estava pregando com um barrigão, porque estava grávida. Porém, isso intitulou missionária. Porém, chegou um momento em que ela disse: não dá mais, não quero mais. Então, ela voltou para o mundo. E eu digo que o estado dela, a própria palavra do Senhor, o estado dela é pior agora do que anteriormente, porque ela não só voltou para o homossexualismo, como fundou uma igreja dita inclusiva, ou seja, uma igreja de homossexuais. E para piorar, ela procura encontrar uma passagem bíblica que favoreça o homossexualismo, mas ela não vai encontrar, ela nunca vai encontrar. Um ano atrás, mais ou menos, eu estava vendo um debate aonde ela estava presente, e ela pegou um versículo da Bíblia e tentou distorcer, tentando favorecer o homossexualismo, mas o seu debatedor refutou facilmente o argumento dela. Então, o estado da pessoa que se desvia, muitas das vezes, se torna pior do que o seu primeiro estado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o voltar para o bem. E isso me fez lembrar de Lucas 17, versículo 11, aonde conta a história de 10 leprosos. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando, e daí 10 leprosos viram ele e de longe começaram a gritar, já que eles não poderiam aproximar da população: Mestre, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. E daí Jesus disse: se apresentem ao sacerdote. E eles foram lá. Chegando lá, eles já estavam curados. E aí a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para agradecer. E conosco também deve ser assim. Nós devemos ser gratos a Deus e agradecer por tudo que Ele nos tem feito. E digo até mais, devemos agradecer por aquilo que Ele ainda não fez, porque isso é um ato de fé. Deus ainda não cumpriu a promessa na minha vida, mas eu já estou agradecendo. Eu ainda não recebi aquilo que eu queria, mas eu já estou agradecendo. Aquele leproso que retornou para agradecer a Jesus, ele ganhou mais do que a cura. Ele ganhou a salvação. A Bíblia diz que Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E uma coisa que me chama a atenção, que a Bíblia enfatiza, é que ele era samaritano. E se ele era samaritano, é muito provável que entre os 9 leprosos haviam judeus. E eu fico muito feliz quando a Bíblia fala sobre: e ele era samaritano, e ela era samaritana. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o samaritano, ele nos representa. O samaritano é aquele que não tinha um sangue 100% judeu, era uma mescla de judeu com uma outra raça. E a gente também é assim, a gente não tem um sangue 100% judeu. E se Jesus olhasse somente para quem era judeu puro,
a gente não ia ter vez, pastor. A gente não ia ter chance. Mas Deus, Ele recebe, Ele aceita aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Independente se você é judeu, independente se você é brasileiro, independente se você é um samaritano, Ele está disposto a te receber de braços abertos. Aleluia, glórias a Deus. Te amamos, eterno. Aleluia. E daí eu fiquei pensando, um leproso dentre os 10 voltou para agradecer. Seria isso uma estatística, um dado verdadeiro? Seria isso uma média? A cada 10, apenas um agradece a Deus? Apenas um retorna para agradar a Deus? Isso não tem como saber, não tem como dar a resposta para os irmãos. Mas o importante é que a gente seja esse um dentre os 10 que volta para agradecer a Deus. Aleluia. Outro que voltou, outro que retornou, o filho pródigo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. A Bíblia diz que o filho pediu a sua herança para o seu pai, e ao receber foi embora gastar no mundo. E daí ele gastou tudo, até que chegou um momento que ele se viu na necessidade de ter que trabalhar. E aí ele conseguiu um emprego de alimentar porcos. E chegou um momento que ele começou a desejar até comer a comida dos porcos. E daí o filho pródigo, depois os irmãos podem ler com calma lá, ele começa a ensaiar o seu retorno. Ele começa a ensaiar o que ele vai dizer para o pai dele. E ele vai dizer mais ou menos assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho seu, me considere como um dos seus funcionários. E após esse ensaio ele foi. E quando ele estava aproximando de sua casa, o pai dele viu ele distante, já saiu ao seu encontro, abraçou, o beijou, e o filho disse aquilo que ele tinha ensaiado: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho seu, me recebe como seu funcionário. Ei, você que tem ensaiado voltar para o pai, hoje é o dia de colocar em prática isso que você ensaiou. Talvez você até adiou outras vezes, mas hoje é dia de colocar em prática esse retorno, assim como o filho pródigo retornou, ensaiou e retornou. Hoje é o dia de voltar, se arrepender e de reconciliar. A Bíblia vai dizer em Apocalipse: volte ao primeiro amor, volte a fazer as primeiras obras. E daí aqui eu quero abrir um parênteses. Eu acredito que muita gente vai se identificar com o que eu vou dizer e vai entender o que eu vou dizer. Eu, quando eu era adolescente, jovem, eu acho que a maioria aqui tinha uma disposição para ir no monte na vigília, ia e ficava até 3, 4 horas da manhã, e daí ainda tinha disposição para o outro dia ir na escola dominical. Aleluia. E embora hoje raramente se vê alguém organizando vigília ou monte, eu acredito que se me chamarem, tem que avisar quase um mês de antecedência para eu me programar e ainda ver se dá para eu ir. Porque a vida de adulto é uma correria, é difícil. Como eu sinto saudade de quando a minha maior preocupação era só de levantar às 6 horas da manhã, ir para a escola, cumprir 4 horas, 4 horas e meia sentado ali no banco, não tinha nem gastava energia, e depois tinha a tarde toda livre. Agora a gente, quando trabalha, é 8 horas por dia, é 10 horas por dia, é 12 horas por dia, e é por isso que a Bíblia fala: jovem, cuide das coisas do Senhor, e os adultos, cuide da sua casa. Cuidar da sua casa é dar atenção para sua esposa, para o seu filho, é manter a casa limpa e também sair para trabalhar. Então, quando eu trago essa mensagem aqui do voltar, eu estou me referindo a 3 tipos de pessoas, a 3 grupos de pessoas. Aquele que nunca aceitou a Cristo,
aquele que aceitou, mas se desviou, se encontra desviado, e aquele que está devagar, ou praticamente fazendo obra nenhuma, mas tem um título de cristão, ainda tem esse rótulo de cristão. Então, essa mensagem é para esses 3 grupos de pessoas. E o último exemplo que eu quero trazer aqui se encontra lá em Lucas capítulo 12, versículo 41 ao 51, que é José e Maria. A Bíblia vai dizer que anualmente havia uma festa, a festa da Páscoa em Jerusalém, e José e Maria foram lá celebrar. Na volta, após um dia de caminhada, eles dão falta de Jesus. Eles procuram de um lado para o outro e não encontram. Perderam Jesus. E tiveram que voltar. Já que caminharam um dia, é mais um dia para voltar. E a Bíblia vai dizer que eles só encontraram Jesus após 3 dias. Ou seja, eles ficaram 3 dias sem Jesus. Ei, irmão, deixa eu te dizer algo. Às vezes é preciso você voltar para encontrar Jesus. Às vezes é preciso voltar para encontrar Jesus. Eu imagino que 3 dias sem Jesus, ali para José e Maria, foram uma eternidade. 3 dias sem Jesus é uma eternidade para eles. E daí eu te pergunto, como é que você consegue ficar dias, semanas, meses e anos sem Jesus? Aleluia, glória a Deus. Como é que você consegue? 3 dias foram quase uma eternidade para eles encontrar Jesus, e você levando meses, dias e anos para encontrar Ele. Passados alguns anos, Jesus foi crucificado, e daí Jesus foi morto ali na cruz, e a sua mãe estava ali vendo tudo aquilo. E daí eu imagino que ela pensou, em algum momento ela pensou, de novo eu perdi Jesus. Porque para eles não havia essa clareza de que Ele ressuscitaria ao 3º dia. Jesus dizia muitas coisas que eles de momento não entendiam, só foram entender entender depois. E daí ela ficou novamente angustiada. Só que a diferença agora é que a angústia que ela sentia de ter perdido Jesus, agora toda a humanidade estava sentindo: perdemos Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, 3 dias sem Jesus quando ele tinha 12 anos, e agora 3 dias sem Jesus, porque ele havia sido morto, crucificado. Nós nem sabemos que Jesus então ressuscitou. E assim como eu e você devemos voltar para o bem, a Bíblia diz também que Ele vai voltar. Lá em João 14, Ele também vai voltar. E Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês, e depois eu vou retornar para levar vocês para lá. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também, juntinho de mim, pertinho de mim. Alguns querem voltar para o mal. Nós devemos voltar para o bem. E devemos ter a consciência de que Jesus, Ele em breve vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, toda volta é fruto de uma decisão. Tome uma atitude e volte-se para Cristo. Essa é a melhor forma de avançar na vida. A melhor forma de avançar na vida, às vezes, é voltando. Às vezes é retornando. E retornar não é regredir. Não confunda isso. Retornar não é regredir. Uma coisa é retornar, outra coisa é regredir. Às vezes, quando você retorna, você progride. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para a amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós abençoamos o nosso nome, essa palavra poderosa. Nós vamos colocar pé nessa oração, agradecer essa palavra. Senhor, nosso Deus, eterno Pai,